Fort Wayne, Indiana, uma cidade tranquila onde crianças brincavam livres pelas ruas e vizinhos se conheciam pelo nome. Mas na primavera de 1988, esse senso de segurança seria quebrado por um crime tão cruel que ecoaria por 3 décadas. Essa é a história de April Marie Tinsley, uma história de perda, medo e, finalmente, justiça. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso de April Marie Tinsley, um caso que foi solucionado 30 anos depois, graças ao avanço da tecnologia. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e bora ao caso de hoje. April Marie Tinsley nasceu em 18 de março de 1980. Era uma menina doce, tímida e gentil, com um sorriso iluminado. Ela amava brincar com as amigas, andar de bicicleta e ouvir histórias. Na escola, ela era conhecida por ser educada e curiosa. Seu mundo era pequeno e seguro, até aquele dia 1º de abril de 1988. Era uma sexta-feira. April havia voltado mais cedo da escola naquele dia. Ela almoçou com a sua mãe. Após um tempo, pediu a ela se ela poderia ir até a casa de uma amiga que morava a algumas quadras da casa deles. A sua mãe deixou que ela fosse com uma ressalva, que ela deveria ligar para ela assim que chegasse lá, avisando que estava tudo bem. April, como era uma menina extremamente responsável e também educada, ela ligou para sua mãe, avisando que havia chegado bem. A sua mãe então lhe disse que ela deveria retornar até as 16 horas daquela tarde, pois havia uma previsão de chuva e o tempo já estava nublado. April entendeu e acabou desligando o telefone. A partir daquele momento, April e sua amiguinha pediram à mãe dela para ir para um playground, um parquinho que ficava próximo à casa delas. Então, lá foram elas brincar. Sua amiguinha, a partir das 15 horas, iria para a casa de outra amiga, e April não foi autorizada para ir além daquele parquinho. Um pouco antes das 15 horas da tarde, começou uma leve chuva, então as amigas decidiram se despedir dali e seguirem seus caminhos. Quando chegou às 16 horas daquele dia e April não apareceu em casa, a sua mãe ligou para a casa da amiguinha. A mãe dela avisou que ambas haviam ido a um parquinho e haviam se despedido lá mesmo, e que April havia informado que ela passaria na casa dela pegar o guarda-chuva, mas que ela nunca chegou lá. A mãe de April imediatamente já ficou preocupada, então decidiu reunir todos os vizinhos e começar a procurar por April na vizinhança, nas quadras, para ver se ela havia se perdido ou estava na casa de alguma outra coleguinha, enfim. Fort Wayne era um local muito tranquilo naquela época, então não existia preocupação dos pais em suas crianças andarem sozinhas ou até mesmo brincarem sozinhas em locais diferentes. A partir das 18 horas daquele dia, a mãe de April decidiu que deveria ligar à polícia, pois ninguém havia encontrado April e não havia notícias dela. A polícia foi até a casa deles e coletou várias informações das pessoas da vizinhança para tentar entender o que aconteceu com aquela criança. Uma pessoa informou à polícia que, quando estava passando pela rua, ela viu uma caminhonete azul e uma criança muito parecida com a descrição que eles estavam passando de April. Ela falou que essa caminhonete azul parou, conversou com ela e ela não sabia informar se April entrou na caminhonete por livre e espontânea vontade, porque quis, ou porque aquela pessoa a obrigou a entrar, mas que ela havia entrado e essa caminhonete havia saído com ela. Entretanto, essa pessoa não anotou a placa deste carro e nem informou ninguém sobre o que ela havia visto, somente quando a polícia começou a perguntar e questionar várias pessoas. A polícia então começou a se preocupar com aquela situação e resolveu levar cães farejadores para tentar seguir o rastro e entender para onde a criança havia ido. Mas os cachorros seguiram seu rastro até uma estrada movimentada e pararam. Foi então que o medo começou a tomar conta do bairro todo, porque se os animais haviam seguido seu rastro até aquela rodovia movimentada, significa que, de fato, ela havia sido sequestrada por alguém. Eles continuaram procurando April no sábado, no domingo, mas infelizmente sem maiores notícias ou maiores pistas. E no dia 4 de abril de 1988,
Um homem caminhava por uma estrada rural em Spencerville, a 32 quilômetros de Fort Wayne. À beira de um riacho, ele viu algo estranho. Parecia o corpo de uma criança. Infelizmente, ao se aproximar, ele viu que, de fato, era uma criança. Ele ligou imediatamente para a polícia, que foi até lá e constatou que era April. Ela estava parcialmente vestida e tinha sinais de que ela havia sofrido abuso sexual, havia perdido a sua vida de maneira violenta. A alguns metros de onde foi encontrado o corpo dela, também foi encontrado outro par da sandália que estava faltando em seu pé. A autópsia do corpo de April revelou que possivelmente ela ficou viva até o sábado, ou seja, 24 horas, e que o sequestrador possivelmente havia levado ela para algum local que ele se sentia seguro para cometer aquele crime. Ou seja, devia ser uma pessoa que tinha uma casa ou algo próximo à região onde ela morava. A polícia colheu todas as amostras biológicas e isolou todas as provas. Mas em 1988, o DNA ainda era uma tecnologia muito limitada. O retrato falado da testemunha que viu aquele carro azul foi feito e até mesmo divulgado em vários locais, mas nenhuma pista concreta levou aquele suspeito. 2 anos depois, em um celeiro de uma propriedade que ficava próximo onde o corpo de April foi encontrado, os donos encontraram um recado escrito a giz que falava o seguinte: "Eu mato April Marie Tinsley, de 8 anos. Vou matar de novo." A caligrafia parecia infantil, continha erros de escrita, mas o conteúdo era frio. Era como se aquele assassino quisesse garantir que ninguém esquecesse o crime que ele havia cometido. Mas já haviam se passado 2 anos, e por mais que a polícia conseguiu encontrar até mesmo o giz que havia sido jogado ali na região, eles novamente guardaram. Mas cabe lembrar aqui que em 1988 e 1990, os testes de DNA ainda eram muito difíceis, não havia toda a tecnologia que existe hoje. Então a polícia ia lá, coletava as provas e acabava até mesmo deixando o caso em aberto, mas sem investigações, pois não tinha muito o que fazer com aquelas evidências. Outra coisa importante também para ressaltar é que em 1988 ainda não existia o alerta Amber, pois o alerta Amber foi implantado em 1996, ou seja, 8 anos depois do caso de April. Em 2004, ou seja, 16 anos após o caso de April ter acontecido, 4 meninas que moravam em Fort Wayne acabaram encontrando em suas bicicletas, as quais elas brincavam, uma sacola. Nessa sacola havia mais um recado e que com certeza era do criminoso. O recado em si dizia: "Oi, querida, tenho observado você. Sou a mesma pessoa que sequestrou, abusou e tirou a vida de April Tinsley. Você é minha próxima vítima. Se não denunciar isso à polícia, e se eu não vir isso no jornal amanhã ou no noticiário local, eu vou incendiar a sua casa." Essas meninas entregaram esses recados aos quais elas haviam encontrado em suas bicicletas às suas respectivas mães. As suas mães ficaram apavoradas, pois elas ainda lembravam do caso de April. Então, elas pegaram esse recado, ao qual não estava sozinha dentro da sacola, existia também um preservativo usado e fotos feitas com câmera Polaroid, que é aquelas câmeras que tiram foto e imediatamente a foto já revela, né? Então a foto sai na hora que é tirada. Isso foi levado tudo para a polícia. A polícia novamente coletou todas essas evidências e em 2004, mesmo neste ano, eles conseguiram evidenciar que aquele DNA era compatível com o mesmo que havia de evidência no corpo de April, mas ainda sem encontrar um suspeito. Em 2015, quase 27 anos depois do crime que aconteceu contra April, os investigadores buscaram uma nova abordagem usando a fenotipagem forense de DNA. Era uma técnica que estava começando a ser aplicada em casos sem suspeito identificados. Então, a polícia e os investigadores levaram esses DNAs que continham na cena do crime, assim como os que foram encontrados nesses recados, para essa pesquisa forense. E lá eles conseguiram fazer um retrato falado, tecnológico, com todas essas evidências. Eles conseguiram descrever a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tom de pele e até mesmo a estrutura facial encontrada aproximadamente. Era um retrato falado composto, gerado pelo computador. Ele foi amplamente divulgado em 2015 e 2016 para que houvesse uma identificação imediata. Muitos cidadãos enviaram pistas, mas nenhuma levou ao criminoso.
Em 2018, então, a polícia contratou uma outra empresa de tecnologia que trabalhava com genealogia genética forense. O DNA foi cruzado no banco de dados públicos, revelando parentes distantes do suspeito. Então, esta análise forense, agora ela não trabalhava em si em fazer um retrato falado daquela pessoa, mas trabalhava com a árvore genealógica. Então, era uma empresa que procura, né, fazer a árvore genealógica das pessoas, as pessoas mesmas encaminham esses DNA e a partir disso eles vão complementando a árvore genealógica. Não significa que o suspeito mandou o seu DNA para eles, mas que um parente próximo possa ter feito isso, e aí por meio do DNA, por meio de toda essa tecnologia avançada que já havia em 2018, 27 anos depois, foi possível então chegar a dois irmãos que moravam próximo a Fort Wayne. Um deles vivia em Gabriel. Ele se chamava John DeMiller e tinha 59 anos em 2018. A polícia rapidamente verificou que ele era um possível suspeito muito claro. Mas ter as evidências do DNA e uma árvore genealógica não era suficiente. Então, o que a polícia fez? Começou a investigá-lo e a analisar as suas movimentações. Eles começaram até mesmo a observar o lixo dele para tentar buscar DNAs que correspondessem a ele. Foi então que um dia eles conseguiram encontrar um preservativo usado que estava na lixeira. Eles imediatamente levaram até a análise de DNA, lembrando que já é 2018, e a partir dali eles conseguiram compatibilidade 100% com aquele suspeito. A polícia então foi até a casa de John Miller, bateu a sua porta e disse para ele que ele precisava ir até a delegacia, pois eles tinham várias perguntas para fazer para ele. Ele não se recusou e simplesmente entendeu que ele deveria ir. A polícia perguntou para ele se ele sabia sobre o que se tratava, afinal de contas ele não perguntou nada, simplesmente estava se arrumando e indo. John Miller simplesmente olhou para eles e respondeu: April Tinsley. Portanto, em 15 de julho de 2018, o homem, suspeito 100%, foi levado à delegacia para interrogatório. Durante o interrogatório, John Miller confessou que no dia 1º de abril de 1988, ele saiu de sua casa buscando uma criança ao qual ele iria sequestrar e cometer um crime. Ele simplesmente não conhecia a April e ele estava passando por aquele local. Foi um crime de oportunidade. Ele viu aquela criança sozinha e decidiu que seria ela a vítima daquele dia. Ele confessou que colocou ela em seu carro, levou para sua casa, abusou sexualmente dela e após tirou a sua vida. Permaneceu com ela até o sábado, mas depois disso ele se desfez do corpo levando para aquela estrada. No interrogatório também, ele confessou que deixou todas aquelas cartas para se gabar que a polícia simplesmente não conseguia resolver o caso de April. Em dezembro de 2018, Miller se declarou culpado e recebeu 80 anos de prisão, 50 anos pelo assassinato e 30 anos pelo abuso sexual. Sua possibilidade de liberdade condicional é em julho de 2058, quando ele terá 99 anos. O desaparecimento e assassinato de April marcou para sempre a vida de seus familiares. Eles tiveram que lidar com a dor da perda, o medo, a pressão da mídia e da comunidade durante anos. Ao mesmo tempo, transformaram o sofrimento em força, lutando para que o nome de April fosse lembrado com respeito e que outras crianças fossem protegidas. Foi feito um memorial em homenagem a April, que se chama April's Garden, que foi em parte um esforço da família e da comunidade para criar um espaço de paz em homenagem à família. O caso de April Tinsley mostra que o tempo não apaga os crimes e também não apaga a busca por justiça. Por 3 décadas, seu nome foi lembrado por vizinhos, policiais e por uma mãe que nunca deixou de acreditar. Hoje, o jardim que leva seu nome é um espaço de paz. A história de April nos lembra que, mesmo diante da escuridão mais profunda, a memória de uma criança inocente pode inspirar coragem e garantir que a verdade um dia venha à luz. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso que foi solucionado 30 anos depois, graças à tecnologia, graças ao avanço dessa análise forense, assim como muitos outros casos têm sido desvendados com essa análise forense e que eu vou trazer para vocês nos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo episódio.